Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do meu canal Teologia em Pérolas. Me chamo Pastora Valéria e sou também teóloga, Valéria Cruz, e estamos aqui hoje, nós estamos comemorando os 505 anos de Reforma Protestante. Oh, que maravilha, que glória que Deus fez ali no século XVI, junto com Lutero, fazendo essa obra maravilhosa. Se hoje nós temos essa liberdade de pregação, essa liberdade de entendimento, começou ali na Reforma Protestante. E sob o domínio total da Cúria Romana, né? O século XVI chega para mudar o rumo da história da igreja. Mas já havia começando a ser preparado no século XV, onde o reformador boêmio de Praga, João Hus, profetizou a vinda dessa grande reforma. Ele foi martirizado por ordem do Concílio de Constança. Por quê? Porque ele não concordava com muita coisa da igreja romana. E aí ele falou que ele estava morrendo, mas 100 anos depois Deus ia levantar um que eles não poderiam matar. E foi exatamente o que aconteceu com Lutero. Lutero não morreu martirizado. Lutero morreu já lá de velhice, né? E ele pôde fazer toda a obra de Deus que precisou ser feita. Martinho não apenas deu nova vida à teologia cristã ocidental, como a revolucionou. Ele nasceu dia 10 de novembro de 1483 em Sleben, Alemanha. Muitas vezes a gente fala de Alemanha, a gente só pensa no Hitler, né, nas coisas horríveis que o Hitler fez, mas a Alemanha, ela tem maravilhosas contribuições para a humanidade. E Lutero, com a Reforma Protestante, é uma delas, né? E no dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano, catedrático de teologia da Universidade de Wittenberg, chamado Martinho Lutero, afixou 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Suas teses insinuavam que a Igreja de Roma incorria em vários erros. Quando ele cola aquelas teses na porta da catedral, era a mesma coisa hoje dele ter publicado na rede social. Porque naquela época, gente, não era que nem hoje, todo mundo vai para a escola, a maioria das pessoas vão para a escola, a maioria das pessoas sabem ler. Naquela época não, as pessoas buscavam na igreja muitas vezes a instrução, né, a direção, o cuidado. E quando Lutero prega essas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, ele estava ali publicando o que ele achava da igreja de Roma. E nós não podemos imaginar o mover de Deus no coração desse homem que valentemente se levantava contra tudo que ele amava e respeitava. Lutero amava a igreja romana. Ele respeitava a igreja romana. Ele não queria se separar da igreja romana, ele queria reformar a igreja romana. Pois Lutero era um fiel adorador, um fiel, né, da igreja romana. Mas, conforme ele estudava a palavra de Deus, o seu coração ardia para as velhas verdades que estavam imergidas sobre religiosidade e tradição dos homens. Graças à impressora de Gutenberg, olha, outra contribuição dos alemães. Graças à impressão de Gutenberg, que ele foi o inventor da impressora, né, que a gente conhece hoje como impressora, as 95 teses viralizaram na Europa, porque a impressora, eles pegavam ali a impressora do Gutenberg, né, a impressora que o Gutenberg havia feito, havia produzido, e distribuía os papéis de Lutero pela Europa inteira. Então, os ensinamentos de Lutero viralizou a Europa inteira. E na impressora de Gutenberg foi imprimido pela primeira vez o primeiro livro, né, pelo menos a história conta, que o primeiro livro a ser a passar ali pela impressora de Gutenberg, a imprimir, né, a ser imprimido, foi a Bíblia em alemão. Outra contribuição do Lutero, que traduziu a Bíblia, que só tinha em latim, em aramaico, hebraico, grego. Agora ele traduz a Bíblia para o alemão, fazendo isso também, quebrando um paradigma, porque nunca a Bíblia tinha sido traduzida para outra língua, né? E o Lutero quebra esse paradigma também. Então esse homem foi valoroso, ele teve uma contribuição maravilhosa para a reforma protestante.
Lutero foi excomungado da Igreja Romana, né? E passou os seus dias escondidos, escrevendo à luz do seu novo entendimento. Isso aconteceu por volta de 1520, né? Selando a grande ruptura da Igreja Romana e da Igreja Protestante. Lutero deu o pontapé inicial para a reforma, mas ele não fez a reforma sozinho, é claro que não, né? Nunca ninguém faz sozinho. Suas ideias encontraram apoio em outros homens de outros países, que tomou quase a Europa toda. Exemplo disso foi o reformador suíço Zwinglio, o Calvino e muitos outros. Tem os reformadores da Inglaterra, enfim, foi uma obra assim fenomenal que Deus começou ali com o Lutero. A reforma se chama protestante exatamente por causa da palavra protestante, porque começou tudo. Como começou a reforma protestante? Com Lutero protestando contra os erros da Igreja Romana, e aí começou ali a reforma. A contribuição de Lutero é fenomenal. A fé era interpretada como fidelidade aos ensinos e práticas da Igreja oficial e as práticas da caridade. Ou seja, a salvação só seria consolidada se tivesse total obediência à instituição religiosa e não pela fé em Cristo. E o Lutero veio debatendo isso. Não, é pela fé em Cristo que é a salvação, não é pela obediência aos dogmas romanos, não é pela obediência a fazer caridade. A salvação era pela fé e não por fazer algo, mas sim por crer em algo. E esse algo a gente sabe que é Cristo, né? Aí depois vem as 5 solas da Reforma Protestante, que vai ter um outro vídeo que eu vou postar falando das 5 solas protestantes: somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura e tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês e em nome de Jesus Cristo, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês e com toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. E antes de encerrar totalmente o vídeo, eu queria pedir para você, se você sentir no seu coração de ajudar o meu ministério, né? Você vê que eu não tenho um microfone ainda, preciso comprar uma câmera melhor, enfim, a questão de iluminação também não está muito legal, mas tudo isso precisa de dinheiro e eu queria que, se você sentisse no coração, me ajudasse para poder melhorar o meu canal, para abençoar o meu ministério. O meu Pix, o meu PayPal está aqui na inscrição. Se você sentir no coração, eu vou ficar muito contente com a sua contribuição, em nome do Senhor Jesus. E se você é novo aqui no meu canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, que vai ser bênção. Aqui no meu canal eu me propus só trazer conhecimento de qualidade no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.